Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo impressionante sobre aviação, história e marinha. Ele ganhou notoriedade mundial pelos filmes Top Gun 1 e 2, e agora com a perspectiva da produção do Top Gun 3, será que ele estará presente nesta também? Não estou falando do Tom Cruise, o Maverick, que com certeza será a estrela do filme, e sim do F-14 Tomcat. Hoje, apenas o Irã possui Tomcats operacionais, mas tanto os Grumman F-14 Alpha como os F-4 Echo Phantom II estão em vias de serem substituídos pelo russo Sukhoi Su-35 Serra Echo, versão exportação, já que no final de 2024 tivemos a primeira entrega do Su-35 Serra Echo ao Irã. Então, se o F-14 for novamente pilotado pelo Maverick, vai ter que repetir a mesma cena em que ele e o Rooster, filho do Goose, furtaram o F-14 do inimigo. Será que o diretor conseguirá produzir algo diferente disso, mantendo-se próximo à realidade? Ou será pura ficção? Ou não teremos mais o icônico F-14? Em breve saberemos. Hoje vamos explorar diversos fatos e curiosidades impressionantes sobre o famoso F-14 Tomcat. Não só do passado, como do futuro, e o futuro poderá surpreender a todos. Esta aeronave cinquentona tem uma longa e célebre história em serviço com a Marinha dos Estados Unidos e as Forças Aéreas do Irã. E alguns filmes no currículo, como de Final Countdown, Executive Decision e, claro, Tom, Top Gun 1 e 2. Veremos que sua história está bem longe de terminar. Deixe seu like e se inscreva no canal, nos ajudando a crescer e produzir mais conteúdo interessante. 1. Ghostbusters finalizou o Phantom da ópera. O F-14 substituiu outra icônica aeronave, o McDonnell Douglas F-4 Phantom. F-4 é um caça-bombardeiro supersônico de longo alcance, bimotor e de 2 lugares, um piloto e um oficial de interceptação de radar, RIO, amplamente utilizado durante a Guerra do Vietnã na função de superioridade aérea. Durante seu desenvolvimento, Phantom estabeleceu 16 recordes mundiais e até hoje existem unidades operacionais na Força Aérea Turca, grega e iraniana. 2. Fracasso de uns, oportunidades para outras. Na década de 1960, a Marinha desenvolveu o TFX, Tactical Fighter Experimental, que tinha o objetivo de caça avançado de superioridade aérea baseado em porta-aviões. Os requisitos exigiam que a nova aeronave fosse capaz de desenvolver altas velocidades, possuir grande capacidade de carga útil e ser manobrável como um caça de interceptação para se contrapor aos caças e bombardeiros soviéticos dotados de mísseis antinavio de longo alcance. Com o intuito de economia no desenvolvimento e produção, os Estados Unidos tentaram projetar um vetor que pudesse atender tanto aos requisitos da Força Aérea como da Marinha. O General Dynamics foi responsável pelo projeto F-111 Alpha para USAF e F-111 Bravo para US Navy. O F-111 Bravo era grande, quase do tamanho do B-17, muito pesado, pouco manobrável e atingia Mach 1.3 com pós-combustão. Realizou apenas um pouso no porta-aviões Coral Sea em 1968, mas não atendeu os anseios da Marinha e o programa foi cancelado. A US Navy realizou um novo certame e a necessidade de economia, celeridade no desenvolvimento da aeronave, o projeto deveria utilizar o mesmo sistema de armas, HUGS AWG-9, mesmos turbofãs do F-111 Bravo, Pratt Whitney TF-30 e míssil AIM-54 Fênix. A Grumman foi vencedora com o modelo 303, nosso F-14. 3. Gato grande, gordo e pesado.
O F-14 era mais leve que o F-111 Bravo, graças a materiais especiais que a Grumman utilizou, como titânio soldado por feixe de elétrons na sua estrutura para reduzir o peso, caso fosse utilizar materiais comuns. Tais materiais são os calcanhares de Aquiles para o Irã continuar mantendo seus gatos operacionais, já que é raro quem é capaz de trabalhar com esses materiais. Mesmo assim, o F-14 Tomcat foi o maior e mais pesado caça operado pela Marinha dos Estados Unidos. Por conta do seu tamanho, o dorso da aeronave era chamado pelos tripulantes de quadra de tênis ou de turkey por sua aparência estranha. 4. Por que Tomcat? O almirante Thomas Tomcat Connolly, então vice-chefe de operações navais, definiu requisitos para um novo interceptador, projeto TFX, que citei anteriormente. Ele foi o principal responsável pelo cancelamento do projeto do F-111 Bravo por declarar no Senado dos Estados Unidos que tal protótipo era inapropriado, apesar da pressão do secretário da Marinha, que era favorável ao F-111 Bravo. Posteriormente, Connolly tornou-se gerente do projeto do F-14. Por coincidência, a Grumman seguia a tradição de nomear suas aeronaves com nomes de gato. Vide nosso vídeo Felinos no Mar. Diante disso, F-14 foi batizado Tomcat em homenagem ao almirante Connolly e se tornaram os últimos da série de caças Cat da Grumman. 5. Do desenho ao cinema. Grumman publicou charges no início da década de 1970, retratando o piloto chamado Tom Cat, que era um playboy obcecado por garotas, enquanto oficial de informações de radar, ou RIO, chamado Gibbs Guy in Backseat, é quem fazia quase tudo, exceto voar. The RIO, do All the Work While the Pilot Just Drive the Thing. A parceria que vimos no Top Gun com a dupla Goose Maverick foi baseada nesta piada. 6. Início difícil, mas valeu a pena. Em 21 de dezembro de 1970, o F-14 fez um voo curto devido à pouca luz e às condições climáticas críticas extremas. Após 9 dias, o avião partiu pela segunda vez, caiu minutos após a decolagem devido a uma falha hidráulica repentina. No decorrer de seu desenvolvimento, aconteceram mais 2 acidentes, em 1972 e 1973. 7. Gato de asas móveis. O conceito de asas de geometria variável não era novidade. Tinha sido utilizado este conceito no projeto do Messerschmitt P-1101 da Luftwaffe alemã de 1945. Os caças F-111 Alpha e F-111 Bravo utilizavam este tipo de asas. A Grumman adquiriu considerável experiência com esse tipo de asas no seu protótipo XF-10 Foxtrot Jaguar e conseguiu implantar com sucesso esta inovação no F-14. Com as asas de geometria variável permitia maior sustentação na decolagem e em voos de baixa velocidade, quando as asas do F-14 se deslocavam para frente, expandindo a área de superfície. Em velocidades supersônicas, as asas enflechavam, reduzindo a área de superfície, proporcionando menor arrasto e melhor consumo de combustível. O sistema de asas de geometria variável se ajustava automaticamente entre 14 e 68 graus para o desempenho ideal em qualquer velocidade ou altitude, fazendo do grande e pesado F-14 uma aeronave surpreendentemente ágil. Além disso, permitia uma maior otimização do armazenamento das aeronaves no hangar. 8. Gato que pensa rápido. Apesar do Intel 4004
ser conhecido como o primeiro microprocessador do mundo, na verdade, por motivos de segredos militares, o primeiro foi o computador central de dados aéreos do F-14, que era um sistema de controle de voo integrado multi-chip, chips MP944. Diante dos dados de entrada, ele calculava a melhor configuração para o emprego do enflechamento das asas, globe vane e os flaps, proporcionando um voo eficiente, alterando automaticamente as superfícies móveis do caça para esta configuração. 9. Velhinho muito veloz. Falando em velocidade, o Tomcat ainda seria capaz de envergonhar muitos caças modernos, inclusive o moderníssimo F-35 de quinta geração. O F-14 poderia atingir Mach 2.34. Seu sucessor, FA-18, chegava a 1.6, a mesma velocidade do F-35. 10. O Goose era copiloto? O Tomcat era uma aeronave complicada. Precisava de 2 tripulantes para voar e combater nele. Então, quem voava no assento traseiro do F-14 não era um copiloto, e sim um Radar Intercept Officer, RIO. Não havia nenhum controle da aeronave no assento traseiro. O RIO era responsável por controlar e monitorar o poderoso radar HUGS-AN AWG-9 do Tomcat, além de fazer o disparo de mísseis e bombas, o que o piloto também poderia fazer se desejasse. Apesar das tarefas do piloto e do RIO serem diferentes, os dois tinham que trabalhar de forma muito unida e ter uma grande sinergia a fim de ter o maior desempenho possível nos controles do Tomcat. Neste aspecto, Maverick e Goose eram disparados a melhor dupla da sua turma de Top Gun. 11. Super radares para o super avião. O F-14 veio originalmente com radar AN AWG-9. Ele era mais do que um radar, mas um sistema de controle de armas destinado a rastrear 24 alvos simultaneamente, com alcance de até 200 milhas, podendo enviar até 6 mísseis para alvos designados. No entanto, o radar tinha que escanear mecanicamente pelo Radar Intercept Officer sentado no banco de trás, pois teria que trabalhar o radar para apontar no lugar certo no céu para encontrar alvos apropriados. Em 2005, a Hughes Aircraft Company atualizou o radar para o modelo Delta do Tomcat para o AN APG-71. Essas melhorias incluíram novos processadores para a localização de alvos mais precisa e respostas ao bloqueio CME. 12. Motores com pós-combustão superdimensionados. Os motores produziam mais de 55 mil libras de empuxo, mesmo para um avião que pesava apenas 43 mil libras. Era tanta potência que os F-14 eram proibidos de usar pós-combustão em decolagens de porta-aviões, pois o avião poderia ultrapassar o lançador da catapulta, causando danos enormes. Mesmo com toda essa potência, a Grumman testou um motor muito mais potente no F-14, o que resultava Mach 0.8 a Mach 1.8 em 90 segundos. Porém, a Marinha optou por não usar esse. 13. Problemáticos motores. Legado do F-111 Bravo. O Pratt & Whitney TF-30 foi considerado mal adaptado às demandas do combate aéreo e era propenso ao stall de compressor em alto ângulo de ataque, se o piloto movesse os manetes agressivamente. Por causa das nacelles do motor amplamente espaçadas do Tomcat, stall de compressor em alta eram especialmente perigosos porque tendiam a produzir empuxo assimétrico que poderia enviar o Tomcat para um giro vertical ou invertido, do qual a recuperação era muito difícil.
Esta limitação do motor, aliada à agressividade do Maverick, provocou a morte do Guzzi. Então ele não era inocente no caso, pois se conhecesse bem sua aeronave, não ultrapassaria o limite operacional dela. Posteriormente, em 1988, o F-14 passou a ser dotado dos motores General Electric F-110 GE400, sendo redesignados F-14 Bravo. Esses motores resolveram os problemas de confiabilidade e forneceram quase 30% mais empuxo, alcançando uma relação de empuxo seco para peso de 1:1, com uma baixa de carga de combustível. 14. Gato robusto mesmo ferido. Apesar dos acidentes causados pelos constantes apagamentos dos motores TF-30, o Tomcat era um avião confiável, robusto e resistente. Como prova disto, em 1991, num treinamento de dogfight sobre o mar da China, um F-14 Alpha perdeu metade da asa direita após colidir com outro Tomcat e o piloto conseguiu pousar de emergência em Singapura. 15. Rápido no gatilho. Foi realizado um teste no qual foram disparados 6 mísseis Fênix em um intervalo de 38 segundos contra 6 diferentes alvos, e 4 deles foram perfeitamente atingidos. 16. Armas de longo e retorno de uma de curto alcance. O míssil AIM-54 Fênix foi usado exclusivamente contra o radar do F-14 e tinha um alcance de 100 milhas náuticas. Mesmo com esta superarma, o canhão M61 Vulcan voltou a equipar o F-14 e os caças americanos posteriores depois de uma experiência mal sucedida com o F-4. 17. Parceria Paul Newman e Tomcat. O F-14 contribuiu com a vitória de Paul Newman, que foi o primeiro vencedor do Sports Car Club of America Championship em 1972. O fluido experimental desenvolvido para resolver um problema recorrente do F-14 também foi utilizado para consertar os problemas de freio do carro de corrida de Paul Newman. 18. Gato da Marinha versus Águia da Força Aérea. Nos anos 70, o Japão estava decidindo adquirir F-15 em detrimento ao F-14 para substituir seus F-104 Starfighter. Na ocasião, vazou sobre um exercício de dogfight entre as duas aeronaves, duelo doméstico entre US Navy e USAF. O piloto do F-14 era instrutor da Top Gun, um mestre do combate aéreo aproximado, e neste treinamento posicionou seu caça de forma a enquadrar o F-15 Eagle no seu HUD, com a mira bem na cabeça do piloto adversário, sendo registrada essa cena em foto. Estava bem claro na imagem o vencedor. A revista Aviation Week publicou a foto e afirmou que o Tomcat era superior. Este artigo quase estragou a venda de bilhões de dólares, o que deixou diversos oficiais do alto escalão da USAF bem irritados. Apesar da dúvida gerada, no fim, o Japão acabou adquirindo os Eagles. Deve ter considerado o custo de manutenção. 19. Gato pousa sempre de pé até de olhos fechados. Uma capacidade interessante do Tomcat era seu sistema de pouso automático em porta-aviões, Automatic Carry Land System, ACLS. Tal sistema era basicamente um piloto automático que pousava o avião sozinho em um porta-aviões. Entretanto, os pilotos tinham uma certa desconfiança em relação ao ACLS. Logo, seu uso não era muito comum. 20. Mais upgrades para o Super Gato. Como não tinha nenhuma ameaça para lhe fazer oposição,
foram desenvolvidos equipagens para o desempenho de outras funções, tornando-se um caça multiemprego como pod de reconhecimento, TARPS. O Tactical Airborne Reconnaissance Pod System carregava uma câmera de reconhecimento infravermelho e uma câmera panorâmica ou de quadro. Como resultado, imagens e localizações de GPS puderam ser transmitidas digitalmente para outras aeronaves para permitir missões de ataques terrestres mais precisas. Pod infravermelho Lanterne. Low Altitude Navigation and Target Infrared for Night possibilitava ao F-14 lançar bombas guiadas por laser e GPS para ataques de precisão. Rover, por intermédio do Remotely Operated Video Enhanced Receiver, os F-14 Delta transmitia imagens em tempo real da aeronave para as tropas em solo. Desta forma, a equipe em terra tinha quase a mesma visão que os tripulantes de Tomcat tinham lá do alto, o que melhorava muito a coordenação para ataques e suporte aéreo aproximado. 21. Good Morning Vietnam! A primeira vez que o F-14 viu combate foi no final da Guerra do Vietnã. Em 1975, os Tomcat voaram patrulhas aéreas de combate, CAP, para cobrir a evacuação dos americanos. No entanto, não houve nenhum enfrentamento dos Tomcats contra outra aeronave do Vietnã. 22. Tomcat como predador. A Grumman projetou o F-14 como um matador de MiG e bombardeiros soviéticos com os poderosos mísseis antinavio, AS-4 Kitchen, mas nunca bateu nenhum deles. Haviam apenas joguinhos de poder na Guerra Fria, em que os soviéticos tentavam voar próximos do Battle Group americano e eram recebidos pelos F-14. Nestas ocasiões, ambas aeronaves voavam lado a lado e verificavam quaisquer novos armamentos que ambos os adversários poderiam ter. Nós vimos esse tipo de encontro, no filme Top Gun, credenciando Maverick e Goose para o programa Top Gun. O primeiro abate do Tomcat americano ocorreu em 1981 no Golfo de Sidra contra 2 Su-22 Fighter líbios. E, novamente, em 1989, no mesmo local, ao abater mais 2 caças MiG-23 Flogger com mísseis. Em ambos os casos, as aeronaves inimigas continuaram hostis mesmo após serem bloqueadas pelo sistema AWG-9. Em outras ocasiões, isso era suficiente para que o inimigo se retirasse. Lock him up. Bam! Shoot him, Fox 2! I can't, I don't have a fucking phone. So what? Good kill, good kill! Hey, good kill. E os Alicat, F-14 iranianos, que participaram da guerra Irã-Iraque, 1980-1988, abateram 130 aeronaves iraquianas, a maioria MiGs e Sukhóis de origem soviética. 23. Top Gun Supremo dos Tomcats. Como o Irã teve mais oportunidades, não é de se estranhar que o top dos tops é iraniano. Jalil Zandi abateu 11 aviões iraquianos durante a guerra. Seu último voo na guerra foi em 1988, quando ele entrou em combate contra 8 caças Mirage iraquianos. O então Major Zandi teria batido 2 caças antes de ser atingido pelos iraquianos e ter que se retirar do combate. Ele chegou ao posto de general brigadeiro da Força Aérea e faleceu em 2001 em um acidente de carro. 24. Brinquedo caro. O grande calcanhar de Aquiles do F-14 era a sua complexa manutenção. Para cada hora de voo, eram necessárias de 40 a 60 horas de cuidados com a aeronave. Grande parte deste custo vinha das suas asas de geometria variável,
os duros pousos em porta-aviões e a corrosão constante por conta das operações no mar. Os altíssimos custos e o fato de um dos maiores inimigos dos Estados Unidos contar com essa aeronave na sua frota foram dois grandes fatores que contribuíram para a aposentadoria do F-14 em 2006. 25. Gato americano aposentado aos 32 anos. O projeto foi extremamente bem sucedido. O caça entrou em produção em 1969 e a Marinha dos Estados Unidos recebeu seus primeiros Tomcat em 1972. A produção continuou até 1991 e, no total, foram construídas 712 unidades. O F-14 serviu com brilhantismo a US Navy, oficialmente de 22 de setembro de 1974 a 22 de setembro de 2006, sendo a principal aeronave dos seus porta-aviões nucleares. Sua participação em conflitos como a Guerra do Golfo e a Guerra do Kosovo destacou sua versatilidade e capacidade de se adaptar a uma variedade de cenários de combate. Os fatores que pesaram nesta decisão, além dos altos custos de manutenção citados acima, foram: após a dissolução da União Soviética, reduziu a ameaça dos bombardeiros russos. Alto custo para a modernização dos sistemas e mísseis do F-14, design dos anos 60. Desejo de plataformas multifunções com alta digitalização e de fácil manutenção. 26. Contrabando de gatos para a Pérsia. Os caças queimam rapidamente tanto sobressalentes quanto combustível, sendo um grande desafio para os F-14 iranianos, ainda mais depois da participação deles na guerra Irã-Iraque. Após a Revolução Islâmica, que os Estados Unidos viraram inimigos, os Estados Unidos embargaram a exportação de peças sobressalentes. Algumas coisas o Irã conseguiu fabricar ou comprar a maioria de suas peças de terceiros, mas a única coisa que eles não podiam fazer, no entanto, eram caixas de asas que necessitam de solda titânio por feixes de elétrons, que é um serviço bastante complicado e ultra especializado. Para evitar contrabando, principalmente desta fundamental estrutura, os Estados Unidos, em 2007, decidiu destruir completamente todos os seus F-14. Os únicos gatos sobreviventes, cerca de 90 Tomcats, estão expostos em museus americanos. Os vídeos de tesouras mecânicas cortando os F-14 em pedaços partiram o coração dos fãs do avião. 27. O último dos gatos moicanos. Hoje, podemos achar estranho os Estados Unidos terem vendido o F-14 para um dos seus principais inimigos do eixo do mal, o Irã. Mas, na ocasião, o regime do Shah Reza Pahlavi era um grande aliado estratégico dos Estados Unidos na Guerra Fria. Houve uma exibição dos F-14 e F-15 e o governante optou pelo Tomcat, graças à sua agressividade das manobras efetuadas no limite pela equipe dos gatos. E anteriormente o Irã tinha adquirido o F-4 Phantom II. A Força Aérea Iraniana recebeu não só os 79 F-14 Alpha, como AIM-54 Fênix, estoques gigantescos de mísseis Sparrow e Sidewinder, peças sobressalentes para 10 anos. Depois da participação deles em guerra, do forte embargo americano e depois de mais de 45 anos, não se sabe muito sobre o estado atual da frota de Alley-Cats e nem sobre a modernização realizada pelo próprio Irã, sendo estes redesignados para F-14 Alpha Mike. Estima-se que existam entre 12 a 25 Alley-Cats operacionais. O Irã fechou um acordo com a Rússia para adquirir 50 caças Sukhoi
Su-35 Serra Eco, versão exportação, para substituir tanto os F-14 como os F-4 Eco Phantom II. Será que tais aeronaves o substituirão à altura? Deixe nos comentários sua opinião a respeito. 28. Ressurgimento do gato fênix. A aposentadoria do F-14 deixou uma lacuna significativa na capacidade da Marinha dos Estados Unidos de combater ameaças antinavio de longo alcance, principalmente diante dos avançados sistemas Anti-Access Area Denial A2-AD implantados por países como a China. As capacidades de interceptação de longo alcance do F-14 o tornaram ideal para defender porta-aviões de ameaças além do horizonte, e as substituições modernas, como o FA-18 Hornet e o F-35 Bravo Charlie, não têm o alcance e as capacidades específicas do Tomcat, forçando os porta-aviões a ficarem mais próximos do perigo, de 800 em 1996 para apenas 500 milhas em 2006. Mesmo hoje, este avião seria extremamente útil para a US Navy no combate à ameaça do A2AD aos seus porta-aviões, em particular o Xi'an H-6 kg, que é uma cópia do Tu-16 da Rússia. Esta aeronave pode carregar até 12 mísseis de cruzeiro antinavio ou até mesmo o Xi'an H-6 November, que pode lançar o supermíssil antinavio CH-AS-X-13, cujo alcance estimado é de 900 milhas. Em um eventual conflito com os Estados Unidos, provavelmente numa eventual invasão a Taiwan, a China empregaria seus Xi'an H-6 armados com mísseis para atacar porta-aviões americanos, com o objetivo de afundar pelo menos 2 porta-aviões americanos logo no início do conflito. A US Navy não tem mais as capacidades que o F-14 Tomcat já forneceu, ao mesmo tempo que as ameaças diretas ao porta-aviões estão em alta histórica, ainda mais altas do que a ameaça soviética durante a Guerra Fria. Torna-se de vital importância que o parque industrial americano corrija esta lacuna operacional, já que o recente caça de quinta geração F-35 Charlie, cujos aviões ainda nem foram plenamente entregues ao todo os seus porta-aviões, não os protege adequadamente como os antigos Tomcat. A esperança pode estar nos caças não tripulados de sexta geração, Next Generation Air Dominance, NGAD, e a US Navy pretende que entrem em serviço na década de 2030, ciente da perspectiva de guerra contra a China no Pacífico. Ressalta-se que o custo estimado desta nova unidade seria o triplo do F-35 Charlie. O fantasma da redução do orçamento pode frustrar esse prazo, e se a intenção for no sentido de compartilhar o propulsor NGAP, Next Generation Adaptive Propulsor, com o NGAD da USAF, irá aumentar o risco de atraso, já que o projeto da USAF está pausado e está em reavaliação. Talvez um plano B de curto prazo seria ressuscitar o projeto do F-14, adaptando os sistemas de armas atuais em substituição aos antigos, retirando-os dos museus e alocando nos esquadrões lotados no Pacífico. Este Tomcat, que seria o F-14 Eco, reduziria o risco até que se prontificasse um substituto à altura às ameaças, provavelmente o NGAD naval. Um novo projeto do Super Tomcat, que foi ventilado no passado e desconsiderado pela USA Navy, não me parece, neste momento, adequado em face do desenvolvimento do NGAD naval e nem seria célere
por ser um novo projeto concorrendo com o NGAD. Quem sabe no Top Gun 4 o F-14 Echo assuma o protagonismo, deixando o F-35 Charlie como coadjuvante. Haja naftalina para o Maverick Tom Cruise participar dela. Porém, deve ser o último com o piloto, pois o futuro indica para meios não tripulados. E aí, o que vocês acham? Qual seria a melhor abordagem da US Navy? Investir no F-14 Echo? Projetar o Super Tomcat? Ou focar no N-Gage? Vocês conheciam sobre esses fatos sobre o F-14? Faltou alguma curiosidade a respeito? Deixem suas opiniões nos comentários. É muito importante para melhorarmos nossos vídeos. Fez Ulisses pra gente? Like, comentário, compartilhamento e inscrição no canal? Obrigado e até o próximo voo.